Olá pessoal, eu sou o professor Fabrício Valverde e hoje vamos para a resolução de mais uma questão de Química. A questão de hoje é uma questão de concurso da Selecom sobre cálculo de pH e propriedades de logaritmo. Vindo aqui para a questão, temos o seguinte. Em uma solução aquosa, misturam-se 0,10 mol por litro de ácido acético, de fórmula molecular a seguir, com 0,15 mol por litro de acetato de sódio. Considerando a temperatura de 25 graus Celsius e a constante ácida de 1,8 vezes 10 a menos 5, ele quer saber o pH da solução, ok? Então aqui você tem as 4 alternativas da questão e ele fornece que o logaritmo de 1,8 é aproximadamente 0,2553 e que o log de 1,5 é 0,1761, ok? Então, como nós vamos proceder para resolver essa questão? Eu poderia fazer de duas formas, ok? Eu poderia pegar e utilizar a equação de Henderson-Hasselbalch, onde o pH é igual ao pKa mais o log da concentração, nesse caso seria da base conjugada, que é o acetato. Então, aqui seria o acetato, dividido pela concentração do ácido, que é o ácido acético, ok? Então, eu tenho esse valor, eu tenho esse valor. O pKa, como que eu encontro o pKa? O pKa é igual a menos o log de K, tá certo? Eu poderia proceder dessa forma, mas eu vou preferir fazer pelo método tradicional, onde eu vou montar a equação química, vou chegar nas concentrações no equilíbrio, aí vou descobrir o valor de x, e aí depois a gente usa as propriedades de logaritmo, usando estas duas informações, para chegar no pH aí desta solução, ok? Então, poderia fazer desta forma, utilizando a equação de Henderson-Hasselbalch? Poderia utilizar essa forma, tá? Mas eu vou fazer aqui pelo método tradicional. Então, a primeira coisa, eu vou montar a equação química. Então, eu tenho aqui o ácido acético, aquoso, mais a água líquida. Isso aqui está em equilíbrio com o acetato de sódio, mas eu vou colocar só o acetato, porque é o acetato que sofre aqui a hidrólise, mais o H3O+, tá certo? Que é o que a gente quer descobrir. Esse H+, lá que ele quer, nada mais é do que o H3O+, ok? É o íon hidrônio. Então, aqui, né, você tem a água, aí, como é um ácido em solução, ele libera este próton, ele se liga com o oxigênio, né, o oxigênio tem aqui dois pares de elétrons não ligantes, um par de elétron vai se ligar ao hidrogênio ácido, e é por isso que você tem o H3O+, tá certo? Então, o que a gente faz agora? Início, reagiu e equilíbrio. Então, qual que é a concentração inicial? 0,10 mol por litro. Vou colocar o M de molar aqui, ok? O H+ não tem no início, só que eu tenho aqui uma questão também sobre efeito do íon comum. Eu tenho a concentração do acetato, que é 0,15 mol por litro. Então, aqui não parte de zero, aqui nós partimos de 0,15, porque nós temos a concentração aqui do íon acetato, tá certo? Como o acetato de sódio, todos os sais de sódio são muito solúveis em água, então todo este 0,15 que ele está adicionando de acetato de sódio está dissociado na água, por isso que eu tenho esta concentração aqui, ok? Ele não me dá o alfa, não sei quanto está ionizando, então aqui eu vou colocar menos x, aqui eu coloco mais x, aqui eu coloco mais x, ok? Aqui 0 com x vai dar x no equilíbrio, aqui vai ser 0,15 mais x, e aqui vai ser 0,10 menos x, ok? Então, essas daqui são as concentrações no equilíbrio, e são elas que me importam neste momento, tá certo? O que a gente vai fazer aqui? Nós temos a constante ácida, tá? A constante aqui do ácido acético. Então, nós temos as concentrações ali no equilíbrio, então nós vamos chegar aqui no valor para depois a gente substituir na fórmula para calcular o pH, tá certo? Então, lembrando que
o Ka, ele é a concentração dos produtos dividido pela concentração do reagente. Lembrando que a água não entra na expressão porque ela é o solvente, tá certo? Então, a concentração dela é praticamente constante. Então, aqui vai ficar a concentração do acetato vezes a concentração do H3O+, dividido pela concentração do reagente, que é apenas o ácido acético, tá certo? Então, vamos abreviar de ácido acético. O que eu vou fazer aqui em cima? Eu vou substituir os valores. O H3O+, vai ser X, o acetato vai ser 0,15 mais X, o ácido acético vai ser 0,10 menos X, e o Ka é 1,8 vezes 10 a menos 5. Ok? Então, vamos colocar aqui que o Ka é 1,8 vezes 10 a menos 5 é igual. Então, o H+ é X, então vamos colocar aqui X vezes quanto? Quanto que é a concentração do acetato? 0,15 mais X. Vou melhorar isso aqui. E aqui, dividido por quem? Pela concentração do reagente, que é 0,10 menos X. Aqui eu posso fazer aquela aproximação famosa. Como? Aqui é uma ordem. Isso aqui, 0,10, é como se fosse 10 a menos 1. É como 10 a menos 1. E aqui é 10 a menos 5. Como a constante ácida é muito menor do que 0,1, então eu posso neutralizar x, cancelar esse x, e eu posso cancelar também este x. Porque o valor, como aqui, ele vai dar um valor muito baixo de x, a hora que eu subtrair um valor muito baixo de 0,10, praticamente ele vai continuar como 0,10, e aqui praticamente ele continua como 0,15, tá certo? Então, até duas ordens de grandezas menor do que este valor, eu posso aí cancelar este x, tá certo? Aqui é 10 a menos 1, aqui é 10 a menos 5. São 10 mil vezes menor este valor, aproximadamente, do que este aqui. Então, praticamente, ele não vai fazer diferença este valor de x quando eu subtrair deste valor ou quando eu somar neste valor. Tá certo? Então, o que eu faço aqui? Tá? Aqui, como eu falei, é mais fácil se eu deixar 10 a menos 1. Por quê? Por quê? Porque aí, bases iguais, eu somo os expoentes. Então, isso aqui vai me dar 1,8 vezes 10 a menos 6. Tá? Então, esse x ele continua aqui. Aí, este cara sobe multiplicando. Então, 1,8 vezes 10 a menos 5 vezes 1 vezes 10 a menos 1 vai me dar 1,8 vezes 10, aí propriedade de potência. As bases são iguais, eu somo os expoentes. 10 a menos 5 com 10 a menos 1 vai me dar 10 a menos 6, tá certo? E aí, esse 0,15, ele desce dividindo, tá? Porque ele está multiplicando o x, a gente quer saber o x, então ele desce dividindo aqui, 0,15, tá certo? E aí você vê, a gente está no caminho, por quê? Ó, ele me dá o log de 1,8, e aqui eu tenho 1,8, ele me dá o log de 1,5, que eu, andando a vírgula uma casa aqui para a direita, eu vou chegar em 1,5. E a gente pode fazer isso agora, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Esse 0,15 é esse 0,15 aqui, que é este 0,15 aqui, ok? Então, para a gente poder usar o logaritmo, o que eu vou fazer? Eu vou andar vírgula uma casa para a direita, isso aqui vai ficar 1,5, só que, como eu estou aumentando o número, eu estou passando de 0,15 para 1,5, se eu aumento o número, eu diminuo uma unidade da base 10. Então, isto aqui vai ficar 1,5 vezes 10 a menos 1. Tá certo? E aí eu cheguei no 1,8 e eu cheguei no 1,5. E aí eu posso aqui já fazer uma passagem também. Tá? Eu já posso mandar esse 10 a menos 1 para cima. Eu já mando esse 10 a menos 1 para cima, e quando ele for para cima, ele vai com o sinal invertido. Ele vai como 10 a primeira. Então, este x aqui, que a gente vai usar no próximo slide, ele vai ser o seguinte: 1,8 vezes 10 a quanto? Aí, novamente, propriedade de potência. 10 a menos 6 com 10 a primeira. Então, bases iguais, eu somo os expoentes. Menos 6 com mais 1 vai dar 10 a menos
5. E aqui eu tenho o 1,5 apenas no denominador. Eu mandei esse cara para cima, sumi com ele aqui de baixo. E aí, isso daqui que eu vou trabalhar agora. Agora, no próximo slide, a gente vai mexer com as propriedades de logaritmo e chegar na resposta da questão. Tá certo? Então, eu vou pegar agora isso aqui, e vou mandar para o próximo slide. Ok? Então, vamos lá. Então, eu vou vir aqui. O x era igual a 1,8 vezes 10 a menos 5, dividido por 1,5. Como que eu calculo o pH? O pH é igual a menos o log da concentração de H+, ou de H3O+. Esse X é a concentração de H+, ó. Então, tudo isso aqui, ó, é isso aqui. Tá certo? Então, só que a gente não consegue dividir direto, porque a gente vai cair no logaritmo. Tá certo? Eu podia dividir tudo aqui. Só que como ele me deixou o valor do log de 1,8, como me deixou o valor do log de 1,5, eu vou ter que trabalhar com esses caras para chegar na resposta. Eu não posso dividir aqui e fazer a conta, porque eu não tenho os valores dessa divisão. Eu tenho que parar aqui no log de 1,8 e eu tenho que parar no log de 1,5. E aí sim desenvolver a conta para chegar na resposta. Tá certo? Não adianta eu fazer a divisão e chegar no x, porque eu não tenho os valores depois desses valores. Não tenho esses valores para chegar depois na resposta. Então eu preciso parar aqui. Agora, com estes caras aqui, eu vou aplicar as propriedades de logaritmo, ok? Então, o pH é menos, aí quem? Aí, esse menos é da fórmula, ó, tá? Esse menos é da fórmula. Aí, log de quem? Quem que é o primeiro cara aqui? 1,8. Então, log de 1,8 dividido, aí, qual que é o outro valor que está no denominador? Log de 1,5, que é o que ele também me deu aqui. Certo? Fizemos essa parte aqui que tem números. Aí, esse sinal de multiplicação aqui, aí eu vou aplicar outra propriedade de logaritmo. Então, a multiplicação dos logaritmos é a mesma coisa que a soma desses logaritmos. Então, como aqui eu vou separar, porque eu não tenho o log de 1,8 vezes 10 a menos 5. Eu tenho o valor de log de 1,8. E esse 10 a menos 5 eu aplico uma propriedade de logaritmo para chegar na resposta. Tá certo? Para ter o valor. Então, aqui vai ficar mais, por causa desse sinal de multiplicação, tá? Aí, vou fazer de novo. Menos o log de quanto? Menos o log de 10 a menos 5. Tá certo? Quando não aparece nada aqui embaixo na base do logaritmo, é porque a base é 10. E a gente vai usar essa propriedade para resolver essa questão. Tá certo? Então, a gente tem aqui que o pH é igual a menos o log de 1,8. Aí eu vou aplicar outra propriedade de logaritmo. Então, aqui nós vimos que a propriedade de multiplicação de dois valores é a mesma coisa que a soma dos logaritmos. Então, por isso que apareceu esse sinal de mais. Só que quando eu tenho uma divisão de logaritmos, então eu tenho a subtração desses logaritmos. Então, vai ficar log de 1,8 menos, esse menos é por causa agora da divisão, tá certo? Menos o valor aqui do log de 1,5, ok? E aí mais menos o log de 10 a menos 5, ok? Então aqui vai ser fácil. Aqui eu vou substituir este valor. Aqui eu vou substituir este valor. E aqui eu vou aplicar outra propriedade de logaritmo. Então, esse cara aqui é o logaritmando. Então, quando o logaritmando tem um expoente, tem uma propriedade que você pega esse expoente e manda ele lá para frente. Então, vai ficar menos 5. Aí, log de 10 na base 10, quando não aparece nada aqui, é porque a base do logaritmo é 10. E aí você tinha que saber isso aqui, ok? Então, como o logaritmando é 10 e a base é 10, isso aqui me dá 1. Então, essa parte aqui, ela vai me dar mais 5. Ok? Então, vamos continuar aqui. Então, o pH, ele é igual menos
Aí log de 1,8. Vamos colocar aqui 0,25. Tá? Aproximadamente, a gente vai chegar na alternativa correta. Aí, o quê? Menos quem? Quanto que é o log de 1,5? Vamos arredondar para 0,18. Aí mais. Então, menos daqui com menos da frente vai me dar mais 5. Ok? E aqui ela fica 1, porque log de 10 na base 10 é 1. Isso é uma propriedade de logaritmo. Ok? Aí o que eu faço agora? Esse sinal negativo aqui na frente, ele vai inverter o sinal de todo mundo que está lá dentro. Então, menos com mais 0,25 vai dar menos 0,25. Menos com menos vai me dar mais 0,18. E aqui vai me dar mais 5. Então, vindo para cá, o que eu vou ter? Que o pH é igual. Aí, menos 0,25 com mais 0,18, aí essa diferença vai me dar 0,07. Ok? Então, essa diferença, menos 0,25 com mais 0,18, vai me dar menos 0,07. 5 menos 0,07 vai me dar 4,93. E aí deve ter uma alternativa que seja isso ou que esteja muito próximo disso aqui, porque a gente acabou fazendo um arredondamento aqui, certo? Mas os valores não são tão próximos, então eu posso fazer este arredondamento, tá certo? Então, a gente vê que é uma bela questão aqui do concurso, tá? Então, você vê que ele me dá todas as informações, tá? A gente podia aplicar aqui na expressão de Henderson-Hasselbalch, tá? Eu podia ter usado isso aqui para resolver, tá? Mas eu prefiro fazer desta forma aqui, tá certo? Então, montamos a equação, substituímos as concentrações iniciais, descobrimos as concentrações no equilíbrio, jogamos na expressão da constante de equilíbrio, tá? Substituímos aqui os valores, fizemos essa aproximação que é válida, ó, vejam como essa aproximação é válida. Ó, isso aqui, né, ele me deu aqui um valor bem baixo. Tá? Por exemplo, pH de 4,93 é como se fosse quase 10 a menos 5. Tá? Então, se o pH, por exemplo, se o pH está aproximadamente 5, tá? Só para você ter uma ideia de como isso aqui é um valor extremamente baixo. Se o pH fosse 5, a concentração de H+, ela seria 10 a menos 5. Tá? Então, esse valor aqui está muito próximo disso aqui. Então, você vê que a concentração aqui, ela seria bem próxima aqui de 10 a menos 5. Quando eu pegar 0,10 e subtrair 0,00001, esse valor é praticamente 0,10. Por isso que eu posso fazer essa aproximação aqui de cancelar este x aqui. Tá certo? Chegamos nesse valor, eu não posso resolver esse valor, porque eu não tenho o valor da divisão, tá? Ele podia ter feito aqui essa divisão e me desse aqui o valor desse logaritmo, mas ele não deu. Ele me deu o valor do log de 1,8 e me deu o valor do log de 1,5. Então, eu tenho que parar aqui. E aí, substituir os valores aqui na expressão de cálculo de pH, substituir os valores, aplicando a propriedade de logaritmo, e aí a gente chegou em 4,93. Tá certo? Então, quando a gente vem aqui para as alternativas, ó, nós vemos que não é 4,45, o valor é bem próximo, a 4,92, a gente chegou em 4,93, porque ainda fizemos um arredondamento. Tá certo? Você vê que essa daqui está bem distante e essa aqui está bem distante. Não gera dúvidas de qual é a alternativa correta. Ok? Então, isso bate com o gabarito fornecido aí pelo concurso. Então, esse é um concurso da Selecom para o cargo de químico. E aí a gente vê que isso aqui bate com o que a gente fez. Tá certo? Então, nós temos aqui uma bela questão, tá? Uma questão que vai te explorar aí, que vai ver se você conhece as propriedades de efeito de íon comum, cálculo de pH e propriedade de logaritmo. Ok? Então, uma bela questão, por isso que eu procurei trazê-la aqui para o canal. Me digam aqui nos comentários o que vocês acharam dessa questão, se acharam ela fácil, difícil, se conseguiriam resolvê-la ou não, se conhecem este assunto de efeito do íon comum, se conhecem as propriedades de logaritmo e
Eu vou deixar aqui em cima mais uma playlist e um vídeo para vocês continuarem estudando química. E essa era a questão que nós vamos resolver hoje. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa. Até mais e fui!